O que fazer para lidar com o tédio? Nesse vídeo eu quero te dar 3 dicas para você aprender a lidar com ele. Muito prazer, eu me chamo Noé, você está no canal Educação Emocional. Então vamos para mais uma conversa para compreendermos melhor as nossas emoções. O tédio é um acontecimento ligado a uma série de fatores, como por exemplo, a falta de um sentido para a vida. Nós, devido à vida meio louca que vamos vivendo, não recebemos nenhum manual sobre como viver a vida. Então vamos vivendo e chega em algum momento acabamos nos perdendo. É como você sair de casa para uma viagem, pega uma rodovia que você não conhece, sai em algum lugar e de repente você está perdido. Vai precisar voltar um pouco para retomar o caminho. Então muitas vezes é normal, você está num trabalho que você não está mais feliz. É uma coisa engraçada, ao longo da história o homem trabalhou para sobreviver. Parece um pouco uma coisa de uma realidade mais moderna das pessoas, meio que a alma quer algum tipo de ligação com aquilo que a gente está fazendo. Isso é uma coisa realmente nova que exige que a gente aprenda a lidar com isso. Mas o fato é que essa falta de um sentido para as coisas que você está fazendo, ela desperta um pouco esse tédio. Depois nós temos a frustração porque as coisas não estão acontecendo da forma como a gente queria. Então você se prepara para fazer uma coisa e não dá certo. Quem por exemplo trabalha muito no ramo do empreendedorismo, ou mesmo como um trabalhador que está buscando um emprego, participa de uma entrevista, um concurso público, as coisas não começam a não dar certo, esse aborrecimento e o tédio chega também. Depois nós temos uma outra coisa, mas já ligada a uma questão emocional, que é o fenômeno da melancolia, que é aquela sensação de uma tristeza contínua, que também dá realmente fica ruim vivermos a situação do dia a dia. Então o tédio ele se intensifica nesse caso. E também a questão da raiva, que está ligada à frustração diante de muito idealismo. Então você idealiza muito, as coisas não se concretizam, daí vem a raiva, que é a consequência de um excesso de idealização, uma das consequências. Mas a questão é como que a gente faz para lidar com o tédio. Quando ele bate, fazemos o quê? Ou quando a vida está continuamente entediante, o que fazer? Então vamos às 3 dicas. De certa forma elas têm ligação uma com a outra. Então a primeira coisa é aceitar que o tédio é uma coisa moderna, eu diria uma coisa moderna. Aceitar que ele existe, ele está aí, ele está posto, vai bater em nós. Ele pode não bater naquela pessoa que está naquela vida louca o tempo todo, que não tem nem tempo de pensar devido à sobrecarga de trabalho. Mas se você tem uma jornada mais reduzida, se sobra um certo tempo durante o dia de ócio, que é o tempo livre, é uma coisa moderna. A humanidade vivia como nômade, caçando, ou plantando, trabalhando longas jornadas apenas para tirar sustento para sobreviver. E modernamente nós temos um privilégio de sobrar algum tempo durante o dia, e quando esse tempo aumenta muito, é muito comum o tédio bater. Então, a primeira coisa é entender que ele existe, ele é um fato. Não ficar brigando com isso. Isso já melhora um pouco as coisas. E aliás, uma das maneiras de melhorarmos a nossa capacidade de lidar com os problemas e as adversidades é entender que isso existe na vida, ao invés de ficar com aquela mentalidade colorida de não aceitar a adversidade. Então o tédio existe. Primeira coisa. A segunda está ligada à primeira, não brigar com ele. Aliás, não brigarmos com a realidade, com as coisas. Nós ficarmos mais no silêncio. Já tem vídeo meu aqui no canal, eu até falei sobre a técnica do samurai para lidar com aquela perturbação na cabeça, com o medo, que é o silêncio. Parar de brigar com a cabeça, que a gente não ganha. A cabeça é o inconsciente, você só entra lá com técnicas de exercício, revendo crenças e pondo uma coisa melhor no lugar, mas brigando, esse não é o caminho. Brigar com os pensamentos. Você vai perder energia e realmente não é legal. A terceira dica é você encontrar
um sentido para a sua vida, mas aqui, olha só, eu não estou falando no sentido religioso, no sentido meio aquela coisa taoísta, espiritual e nada, porque senão também eu acabarei colocando um peso sobre você para ser mais um dos problemas. E você vai entender facilmente. O sentido aqui que eu me refiro vem da palavra sentir. Você começar a sentir, aliás, sentido vem de sentir. Sentir coisas que dentro de você estão querendo se expressar. Começar a escutar, agora vem a parte alta do vídeo. Começar a escutar a sua vontade. Porque a sua vontade é o centro da sua vida, ela é você. Você é feito de vontade. A vontade é o centro da sua vida. Quais são as suas vontades, o que você tem vontade, o que você quer da sua vida, que objetivos você quer. Vamos puxar aqui da gente coisas mais concretas. Que objetivo eu quero, no que eu quero trabalhar, o que eu quero viver, aonde eu quero viver. Essas coisas vão puxando em você o contato com você. Então você está sentindo você. Para isso vai te dar um sentido na vida. Esse caminho a partir da sua vontade. Eu sempre sugiro que as pessoas criem uma lista com seus objetivos, um monte de coisa, do mais simples ao mais complexo, que exige mais dinheiro ou tempo, mas coloque no papel. É como se você estivesse fazendo um contrato com a vida, entre aspas, dizendo, olha, eu quero tudo isso e vou atrás de tudo isso. E já é um ensaio interessante para você ter esse momento com você, se despertar para você e ir atrás dos seus objetivos. É por aqui que começam as coisas para a gente lidar não só com o tédio, como com várias questões emocionais que estamos no dia a dia tentando resolver. Então inscreva-se no canal, um grande abraço e até a próxima!